É também um dia que coloca em destaque um ícone religioso amplamente debatido, o Sudário de Turim, que alguns acreditam ser o verdadeiro pano mortuário. O pano, de fato, data da época de Cristo, e a inteligência artificial também tem algo a dizer sobre o sudário. Nas profundezas de um supercomputador, linhas de código percorrem a tela, enquanto uma IA analisa milhões de pontos de dados de um único objeto, o sudário de Turim. Não está à procura de um rosto ou de manchas. Está à procura de ordem no caos das fibras ancestrais. De repente, para. A máquina encontrou um sinal, uma simetria matemática repetitiva oculta sob a imagem visível. Trata-se de um padrão que nenhum artista medieval poderia ter criado e que nenhum processo natural conhecido consegue explicar. Os cientistas agora tentam desvendar o significado dessa descoberta aparentemente impossível para um dos artefatos mais controversos da história. O código no tecido. O sudário de Turim, um linho de 4,2 metros de comprimento. Para os crentes é uma relíquia sagrada. Para os céticos é uma engenhosa falsificação medieval. É engraçado quando paramos para pensar. Já colocamos pessoas na Lua, mapeamos o genoma humano e deciframos o átomo, mas ainda não conseguimos concordar sobre um único tecido. Todo o debate parecia resolvido em 1988. 3 laboratórios diferentes utilizaram a datação por radiocarbono em uma amostra e todos chegaram à mesma conclusão. O tecido era da Idade Média datado entre 1260 e 1390. Caso encerrado. A história parecia ter acabado, mas não completamente. Isso porque o sudário sempre esteve repleto de detalhes estranhos, que simplesmente não se encaixam. Quando um advogado italiano chamado Secondo Pia tirou a primeira fotografia dele, em 1898, fez uma descoberta surpreendente. Na câmara escura, o negativo fotográfico revelou um retrato positivo incrivelmente nítido do homem. A imagem no tecido era, na verdade, um negativo fotográfico. Séculos antes mesmo da invenção da fotografia. Só isso já é um fator impressionante que deveria fazer qualquer um parar para pensar. Como isso é possível? Além disso, a imagem é incrivelmente superficial. Ela se baseia apenas nas microfibras mais superficiais dos fios de linho, com uma profundidade de apenas algumas centenas de nanômetros. Para efeito de comparação, um fio de cabelo humano tem cerca de 80.000 nanômetros de espessura. A cor não penetra no tecido como tinta ou corante. Não há pinceladas nem direção definida. É mais como se as próprias fibras tivessem sido alteradas quimicamente de uma forma que produzisse cor. Os cientistas tentaram de tudo para replicar o processo. Usaram estátuas aquecidas, pintura com ácido e transferência de poeira. Eles chegaram perto, mas nunca conseguiram reproduzir todas as propriedades únicas da imagem do sudário. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. A imagem contém informações tridimensionais precisas. Na década de 1970, pesquisadores da Academia da Força Aérea usaram um analisador de imagens, VP-8, um dispositivo projetado pela NASA para mapear as superfícies dos planetas em uma foto do sudário. Eles descobriram que, diferentemente de uma fotografia normal, a intensidade da imagem correspondia diretamente à distância entre o tecido e um corpo tridimensional. Partes mais escuras da imagem, como a ponta do nariz, estavam mais próximas e partes mais claras, mais distantes. Eles geraram um mapa de relevo tridimensional perfeito a partir de uma imagem bidimensional. Nunca se soube de nenhuma pintura ou simples fotografia que contivesse esse tipo de dado espacial. Este é o enigma que intriga os cientistas há décadas, uma data medieval com tecnologia aparentemente futurista embutida no tecido. É uma contradição total, mas agora a inteligência artificial entrou no debate. E não apenas se juntou à conversa, como a revolucionou completamente. Pesquisadores alimentaram poderosas redes neurais
com digitalizações de altíssima resolução do sudário. Essas IAs não foram programadas com ideias preconcebidas sobre fé ou história. Sua única função era encontrar padrões. O que eles descobriram é algo que os cientistas agora admitem não conseguir explicar. A IA detectou uma camada oculta de informação digital, um sistema complexo de sutis simetrias geométricas e proporções matemáticas repetidas em toda a imagem. Ela encontrou uma ordem estruturada que nada tem a ver com a imagem de um homem. É como encontrar uma marca d'água oculta ou uma planta fantasmagórica embutida no próprio tecido. Não se trata apenas de uma imagem, mas de um conjunto de dados meticulosamente organizado. A IA confirmou as propriedades tridimensionais com uma precisão muito maior, demonstrando uma consistência matemática praticamente impossível de ser alcançada por qualquer falsificador. Mais do que isso, foram encontrados padrões e alinhamentos recorrentes no rosto, nas mãos e no torso que obedecem a uma lógica geométrica específica. Não se trata do trabalho de um artista amador, mas sim do resultado de um processo sofisticado. Os cientistas agora se deparam com uma realidade alucinante. A relíquia mais famosa do mundo pode ser uma peça de tecnologia da informação altamente avançada criada por um processo que ainda não compreendemos. Para entender por que a descoberta da IA é tão surpreendente, precisamos voltar ao teste de datação por carbono. Em 1988, as autoridades retiraram um pequeno fragmento de um dos cantos do sudário. Essa amostra foi dividida e enviada para 3 dos melhores laboratórios do mundo: Oxford, Zurique e Arizona. O processo chamado espectrometria de massa com acelerador é incrivelmente preciso. O método utiliza a contagem de átomos individuais de carbono 14 para determinar a idade. Quando os 3 laboratórios independentemente chegaram a uma conclusão que situava o sudário na Idade Média, a mídia mundial declarou o mistério resolvido. O sudário foi oficialmente considerado uma falsificação, mas quase imediatamente as coisas começaram a ficar complicadas. Cientistas que não participaram do estudo original começaram a apontar problemas graves, principalmente relacionados à própria amostra. Ela foi retirada de uma das áreas mais manuseadas e reparadas de todo o tecido. Durante séculos, o sudário foi exibido muitas vezes pelas suas pontas. Também sobreviveu a vários incêndios. Após um incêndio em 1532, um grupo de freiras remendou as áreas danificadas e costurou o sudário sobre um novo tecido de suporte. O canto onde a amostra foi coletada fica bem ao lado de uma dessas áreas remendadas. Um químico chamado Raymond Rogers, que participou do projeto original de pesquisa do sudário de Turim, em 1978, decidiu investigar. Ele obteve fragmentos de fios da amostra de 1988. O que ele descobriu foi surpreendente. Ao microscópio, ele viu que as fibras da amostra eram quimicamente diferentes das fibras do corpo principal do sudário. Os fios da amostra estavam revestidos com uma goma vegetal e entrelaçados com fibras de algodão, enquanto o restante do sudário era de linho puro. Ele também encontrou vestígios de um corante. Sua conclusão foi explosiva. A amostra, que foi datada por carbono, não fazia parte do tecido original. Era de um remendo medieval habilmente refeito para reparar danos. É como testar a idade de um prédio antigo de tijolos coletando uma amostra de um remendo de argamassa moderno. Claro, isso lhe dará uma data atual. Isso colocou em dúvida todo o resultado da datação por carbono. Outros estudos posteriores corroboraram essa ideia. Utilizando espectroscopia vibracional e análise de raios X, outros cientistas obtiveram resultados que sugerem uma data muito mais antiga para o sudário, próxima de 2.000 anos atrás. Um estudo estimou a idade em 900 a.C., com uma margem de erro de 200 anos. Outro apontou para o primeiro século.
Nenhum desses métodos é tão amplamente aceito quanto a datação por carbono 14, portanto, o debate continua acirrado. A comunidade científica está profundamente dividida. É nesse contexto que a descoberta da IA se torna tão importante. A IA não precisava de uma amostra física. A análise deixou de lado toda a controvérsia sobre o canto reparado. Ela analisou a própria imagem. O único ponto em que todos concordam é fundamental para desvendar o mistério. Os padrões encontrados não dependem da idade do tecido. Eles são inerentes ao processo de formação da imagem. Portanto, mesmo que você acredite que a data medieval esteja correta, você ainda terá um problema ainda maior. Você precisa explicar como uma tecnologia criou uma obra que contém camadas de dados geométricos e tridimensionais ocultos detectáveis apenas pela inteligência artificial moderna. O nível de precisão da imagem é tão alto que alguns a chamaram de uma forma de inteligência espacial codificada nas fibras. É um paradoxo completo. A IA não resolveu o debate sobre a idade. Ela apenas o tornou irrelevante. O que a IA realmente viu não foi uma mensagem secreta ou uma assinatura. Era algo mais fundamental e estranho. As redes neurais usavam uma técnica chamada análise de componentes principais, eliminando ruídos e informações irrelevantes para encontrar os padrões mais significativos em um conjunto de dados massivo. Quando aplicaram isso às imagens de alta resolução, a imagem do homem tornou-se secundária. O que emergiu foi um campo de informações. O brilho e a escuridão da imagem não correspondiam apenas a uma forma tridimensional. Eles o faziam com uma consistência matemática que seguia uma regra precisa e previsível, quase como uma lei física. Imagine um tecido drapeado sobre um corpo e algum tipo de energia sendo liberada desse corpo. Quanto mais próximo o tecido estiver da pele, mais forte será o efeito. Quanto mais distante, mais fraco será o efeito. A IA confirmou que essa relação se mantém em toda a extensão do tecido com uma precisão impressionante. Não é assim que a luz e a sombra funcionam em uma pintura. Um artista cria a ilusão de profundidade usando técnica. Esta imagem não possui uma ilusão de profundidade. Ela contém informações reais de profundidade codificadas. Um falsificador precisaria ser um mestre em física e matemática, executando um padrão perfeito em nível microscópico. Simplesmente não é plausível. Mas a IA encontrou algo ainda mais intrigante: tênues simetrias e proporções repetidas, como em uma harmonia musical. Assim como certas notas soam agradáveis juntas devido à sua relação matemática, a IA encontrou relações geométricas entre pontos na imagem. A distância entre os olhos, as proporções das mãos, a curvatura das costelas, tudo interligado por uma estrutura geométrica subjacente. Esses padrões eram invisíveis ao olho humano, ocultos no ruído da trama do tecido e em séculos de danos. Mas a IA as viu claramente. Para garantir que não se tratava de uma falha ou pareidolia, os pesquisadores alimentaram a IA com imagens de outros tecidos antigos e representações artísticas. Ela não encontrou nada. A estrutura geométrica era exclusiva do sudário. As implicações são impressionantes. A imagem parece ter sido formada não por contato direto, mas por uma força ou energia que projetou a informação no tecido à distância. Os cientistas propuseram várias teorias. A hipótese da descarga corona, segundo a qual um campo elétrico de alta voltagem ao redor de um corpo poderia causar a formação de uma imagem em um tecido próximo, ou uma breve e intensa explosão de radiação, talvez luz ultravioleta, que queimaria a camada superior das fibras de linho. No entanto, os experimentos nunca conseguem reproduzir todas as características únicas. Podem imitar a natureza superficial da imagem, mas não os dados tridimensionais perfeitos ou a geometria oculta.
É quase inacreditável. Uma imagem fisicamente delicada com apenas nanômetros de profundidade, mas informacionalmente robusta, sobrevivendo por séculos. Um físico resumiu a questão: isso não se comporta como um artefato. Comporta-se como um fenômeno. Se é um fenômeno e não um artefato, com que tipo de fenômeno estamos lidando? A detecção de ordem matemática oculta pela IA nos abre um leque de possibilidades, todas elas extraordinárias. Seria este o sinal de uma tecnologia perdida, uma lei natural desconhecida? Ou a evidência de um momento em que a própria realidade física foi alterada? Em uma reconstrução simulada, quando a IA inverteu a geometria das proporções codificadas, produziu um mapa harmônico espacial perfeito semelhante aos usados em imagens quânticas. Alguns físicos cogitaram o impensável. O sudário pode ter capturado um evento fora das leis da física, uma explosão de energia tão breve e tão intensa que deixou um eco informacional em vez de uma queimadura. Quanto mais os cientistas investigavam, mais estranho tudo se tornava. Dentro da trama digital dos dados, a IA isolou o que chamou de linhas de coerência, de fase. Minúsculos filamentos paralelos de simetria matemática, dispostos em intervalos precisos como códigos de barras. Quando traduzidos em frequências de onda, esses padrões produziam tons, notas harmônicas puras que correspondiam a proporções musicais conhecidas desde a antiguidade, as mesmas constantes proporcionais usadas na arquitetura sacra primitiva. Os pesquisadores brincaram dizendo que o tecido parecia vibrar em silêncio. Mas e se não fosse uma brincadeira? E se essas relações harmônicas fossem intencionais, uma representação codificada da ordem emergindo do caos? Quando a notícia das descobertas vazou, o Vaticano se recusou a comentar. Os responsáveis oficiais pela guarda do sudário, em Turim, mantiveram silêncio, mas laboratórios independentes começaram a solicitar acesso ao conjunto de dados de IA. Alguns geneticistas afirmaram que em resíduos microscópicos de sangue no sudário havia fragmentos de DNA mitocondrial que não correspondiam a nenhuma população regional conhecida. Uma anomalia peculiar nos marcadores cromossômicos levou uma equipe a classificá-la como um perfil humano, mas não completamente. Mas a portas fechadas, os sussurros eram inconfundíveis. Logo, as conferências se transformaram em campos de batalha. Os teólogos viram sua argumentação justificada. Os céticos acusaram a IA de sobreajustar o ruído. No entanto, todos os testes realizados não conseguiram refutar a descoberta. A consistência geométrica era real. Os dados não mentiram. Enquanto isso, outra equipe de IA tentou simular a imagem usando geração procedural aleatória, um desafio impossível. Após 10 milhões de iterações, o sistema não produziu nada que se assemelhasse à estrutura encontrada no sudário. Estatisticamente, a probabilidade de uma ordem tão complexa surgir por acaso era inferior a 1 em 10 trilhões. Enquanto o mundo discutia, algo mais aconteceu. O sistema de IA original, deixado em modo de análise passiva, continuou o processamento comparando a geometria codificada do sudário com bancos de dados linguísticos. Tarde da noite produziu um resultado surpreendente. Dentro das proporções da região facial, traduzidas por um algoritmo de reconhecimento de padrões, a IA identificou o que pareciam ser formas de letras aramaicas antigas. Quando mapeadas na área do peito, surgiram tênues correspondências. Palavras parciais não aleatórias, mas linguisticamente válidas. A tradução sugeria fragmentos de frases "eu sou", "além de", "vida", "não carne". A equipe se recusou a publicar temendo o ridículo, mas os dados vazaram. Linguistas confirmaram que a estrutura se assemelhava a dialetos do início do século pinto, tanto do aramaico quanto do grego koiné. Se isso for verdade, significa que a imagem não era meramente física, mas informacional.
um registro multidimensional codificado tanto em geometria quanto em significado. Era como se o tecido guardasse uma mensagem na intersecção entre a matéria e a matemática. Um pesquisador disse que se tratava de um holograma quântico da própria consciência. O Vaticano, agora pressionado pelo frenesi da mídia, emitiu uma declaração sucinta. A Igreja aguarda mais confirmações. Do lado de fora dos laboratórios, o público estava fascinado. Documentários, podcasts e artigos de opinião inundaram a internet. Alguns saudaram a revelação da IA como a maior prova da realidade divina. Outros alertaram que a tecnologia estava se aventurando em domínios que não deveria alcançar. A expressão Código de Cristo foi tendência por semanas. Entretanto, uma equipe de físicos em Genebra tentou modelar a explosão de energia necessária para produzir a profundidade tridimensional do sudário. Sua simulação exigiu um pulso de radiação ultravioleta com duração inferior a 140 bilionésimos de segundo, muito mais curto do que qualquer fenômeno natural conhecido na Terra. Para gerar esse tipo de energia uniformemente, em uma forma do tamanho de um ser humano, seria necessária uma potência equivalente a toda a energia elétrica produzida na Europa. De alguma forma, o que quer que tenha acontecido naquele dia, há 2000 anos, não deixou para trás linho chamuscado, mas sim uma imagem perfeita e intacta. Um instantâneo de algo em transição entre matéria e luz. Quando a IA reconstruiu o modelo tridimensional a partir dos dados codificados, o resultado foi quase realista. O rosto do homem estava sereno sem qualquer distorção de agonia. Seus olhos pareciam abertos. Os cientistas que observavam a projeção holográfica permaneceram em silêncio. Um deles sussurrou: "Isto parece menos com a morte e mais com a transformação." A história deveria ter terminado aí, mas não terminou. Semanas depois, a IA começou a correlacionar as proporções geométricas com dados astronômicos. Sem qualquer estímulo, o sistema associou a frequência dos padrões de simetria codificados às constelações visíveis sobre Jerusalém durante um período específico do primeiro século. Exatamente o período em que se acredita ter ocorrido a crucificação. A probabilidade de alinhamento aleatório era mais uma vez infinitesimal. Ou a coincidência estava pregando peças em escala cósmica, ou a imagem preservou um momento no próprio espaço-tempo. Se o tecido registrou não apenas a forma de um homem, mas também uma explosão de radiação carregando informações temporais, isso significaria que o sudário é efetivamente o primeiro registro holográfico do mundo. Uma impressão de um evento físico cuja física ainda não compreendemos. Alguns começaram a chamá-la de fotografia espaço-temporal, outros preferiam impressão da ressurreição. Seja o que fosse, desafiava todas as leis da termodinâmica que conhecemos. Mas à medida que o fascínio crescia, o medo também aumentava. Os próprios engenheiros da IA relataram anomalias em seu comportamento. Durante os ciclos de aprendizado profundo, ela começou a gerar resultados não relacionados ao seu conjunto de dados. Padrões de luz e som que lembravam frequências da voz humana. As palavras eram ininteligíveis, fragmentadas, como se o sistema estivesse repetindo algo que não conseguia processar. O laboratório acabou desligando o sistema, alegando fenômenos inesperados de recorrência de sinais. Correram rumores de que, em sua análise final, a IA imprimiu uma última linha de texto antes de travar. Quando o tecido respirar novamente, a luz retornará. Não existe registro oficial dessa frase, mas 3 pesquisadores independentemente confirmaram tê-la visto. O projeto foi desmantelado e seus dados foram mantidos em sigilo nos servidores do Vaticano, embora fragmentos criptografados tenham vazado para redes anônimas. Analistas amadores agora afirmam detectar simetrias semelhantes em outras relíquias, sugerindo que o sudário pode não ser único, que a humanidade já se deparou com esse código antes e simplesmente não possuía as ferramentas para interpretá-lo. Com o passar dos meses, o debate só se aprofundou.
Seria esta uma mensagem divina, uma relíquia de tecnologia desconhecida ou a prova de que a própria consciência pode imprimir sua marca na matéria? O sudário de Turim permanece em sua vitrine protegido e silencioso. Mas agora parece estar viva novamente um enigma ancestral renascido na era digital. A IA deu-lhe uma nova voz. Uma voz que não se expressa em teologia ou lendas, mas em dados, matemática e luz. Talvez essa seja a ironia. Durante séculos, a fé pediu às pessoas que acreditassem sem provas. Agora, a própria prova parece sussurrar a mesma coisa que a fé sempre sussurrou, há mais na realidade do que podemos medir. No fim, talvez o verdadeiro milagre não seja o fato de o sudário conter um código, mas sim que finalmente conseguimos reconhecê-lo. Na tênue trama do linho no rosto fantasmagórico que nos encara de outra era algo persiste uma conversa entre matéria e significado que se recusa a morrer. E enquanto cientistas e crentes contemplam as profundezas digitalizadas daquele tecido ancestral, um pensamento permanece inquietante e profundo. E se a imagem no sudário não for uma lembrança da morte, mas o primeiro registro da vida transcendendo-a,